Em 1950, um homem apareceu na Times Square, em Nova York, por volta de 11h15 da noite. E ele ficou completamente boquiaberto com os carros, com as placas, como se ele nunca tivesse visto isso tudo antes. E ele ficou tão chocado com o que ele estava vendo, que ele acabou sendo atropelado. Aparentemente, ele era um viajante no tempo que tinha ficado assustado com o mundo moderno. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo. Aproveita que você tá aqui, já se inscreve no canal Cibele na Terra do Medo. Aproveita que você tá aqui, se inscreve no canal Cibele na Terra do Medo e me segue no Instagram, o @CibeleFala. Aproveita e segue o Vitor também, o @EuVitorSobral. Toda terça e quinta tem vídeo novo e toda terça de manhã tem episódio novo de podcast. Vamos então entender essa história desse tal viajante no tempo. Como eu já falei, um homem apareceu na Times Square, né, que é uma avenida completamente movimentada lá em Nova York, e ele ficou completamente assustado com tudo que ele estava vendo. Ele atravessou a rua, parou ali no meio da avenida, e quando ele foi voltar para a calçada, um táxi acabou pegando ele e ele morreu atropelado. Até então, nada demais, né, porque poderia ser só um homem atordoado, né, meio perdido, que acabou, infelizmente, sendo atropelado, até porque pessoas são atropeladas, infelizmente, o tempo inteiro. Só que tudo ficou muito mais esquisito durante a investigação, porque começaram a analisar o corpo dele. Ele tinha por volta de 30 anos de idade, não aparentava ter mais do que isso de maneira alguma. Nas roupas dele tinha etiqueta de um alfaiate, que ninguém sabia quem era, tinha até o endereço desse tal alfaiate, mas ninguém por perto sabia quem ele era. Além disso, o chapéu dele tinha uma etiqueta de uma loja que já tinha fechado há décadas, há muito tempo atrás, tipo na virada do século. Aí começaram a analisar o que tinha nos bolsos dele, e aí que tudo começou a ficar muito mais bizarro. Foram encontradas moedas que não eram produzidas e nem eram usadas mais há muito tempo, e não era como se ele fosse um colecionador que estava levando essas moedas tipo para casa, para guardar. Não, pareciam que essas moedas tinham sido produzidas há pouco tempo, elas estavam novas. No bolso dele também tinham os cartões de visitas, assim, que não faziam muito sentido, que era tipo estacionamento de cavalo para carroça, refil para barril de cerveja, umas coisas que não eram mais usadas há muito tempo em Nova York. No bolso também tinha uma carta com selo dos Correios, que datava 1876. Além disso, também tinha alguns cartões de visitas com o nome Rudolph Fentz, que tinha endereço na Quinta Avenida, que é uma rua ali de Nova York mesmo. Como era a única pista, eles resolveram ir atrás desse Rudolph Fentz. Eles chegaram a procurar na lista telefônica, né, para ver se achava o nome dele, só que não foi encontrado. Foi aí que os investigadores decidiram ir nesse endereço que estava nos cartões de visita, e chegaram lá, não tinha casa nenhuma, e não morava gente lá há muito tempo já, e ninguém por perto tinha ouvido falar desse tal de Rudolph Fentz. Procuraram impressão digital para ver se tinha no sistema alguma coisa que encontrasse que esse homem existia. Foi procurado no registro de pessoas desaparecidas também para ver se encontravam e nada. Foi então que cavucando, o investigador achou numa lista telefônica antiga o nome Rudolph Fentz Jr. Então pensaram, é a única saída, vamos procurar esse cara. E aparentemente ele era um homem que já tinha morrido havia 5 anos, com 60 anos de idade. Foi então que eles encontraram a viúva desse tal de Rudolph Fentz Jr. E ela falou que realmente o pai do marido falecido dela tinha desaparecido, mas isso já fazia muito tempo. Ele desapareceu lá na década de 1870, ela não sabia a data precisamente, mas ele teria saído para dar um passeiozinho tranquilo, dar uma volta e nunca mais voltou. E realmente, na hora que eles foram pesquisar, tava lá que tinha um homem que tinha desaparecido em 1876 e que a descrição batia muito com aquele corpo, né? Aquele homem que foi encontrado na Times Square. Essa história é muito bizarra, né? Pois é. Sabe quem mais achou essa história muito bizarra? Um homem chamado Chris Albeck, que é um pesquisador e ufólogo que na década de 90 resolveu pesquisar a origem dessa história. Ele pensou assim, bizarra, né? Complicada, né? De acreditar. Foi então que ele começou a perguntar para todo mundo que ele conhecia se conhecia essa história. E geralmente as pessoas sabiam realmente dessa história, mas não sabiam muito bem qual a procedência, o que aconteceu, qual é a veracidade. O Chris começou a investigar pela internet, ele encontrou mais de 10 versões da mesma história. E realmente, assim, quando você vai pesquisar sobre esse caso, você encontra várias versões. Coisas que encontraram no bolso dele, nossa,
Aí vai uma lista métrica, assim. Porque toda hora alguém vai acrescentando alguma coisa que foi encontrado junto com o corpo. Aí que o Chris resolveu ir atrás pra entender mesmo de onde que surgiu essa história. Aí, em outubro de 2002, ele finalmente publicou o resultado de toda a pesquisa dele, explicando passo a passo de como essa história surgiu. No final das contas, esse relatório do Chris só comprovou que não tinha nenhum vestígio, nenhuma prova, nenhuma evidência de que o Rudolph Fentz existiu de verdade. Isso porque, gente, você pensa, tinha um relatório de pessoas desaparecidas, tinha a lista telefônica que foi encontrado o Rudolph Fentz Jr., então, de alguma forma, teria que ter alguma coisa que comprovasse que essa história era verdadeira. E o Chris não encontrou nada. Até porque essa história é muito bombástica mesmo, sabe? É muito bizarra pra simplesmente não ter prova nenhuma. Ou seja, tudo indica que essa história era falsa e que só tava aí percorrendo durante as décadas como se fosse verdade. O que eu acho engraçado é que a primeira vez que eu ouvi essa história, né, me foi passado que ela era de verdade. Eu achei bizarríssimo e fui pesquisar pra ver o que tava rolando. Gente, não é possível que uma pessoa viajou no tempo e até hoje não tem ninguém falando nisso. As pessoas só aceitaram e é isso a vida que segue. Foi então que, pesquisando, eu encontrei essa investigação, essa pesquisa do Chris Albeck, e eu vi que essa história foi retirada de um conto. A partir ali dos anos 70, essa história começou a ser espalhada como uma lenda urbana. E para piorar toda a situação, em 1972 ela foi publicada em um jornal, o The Journal of Borderland Research. A dificuldade! Esse jornal publicou essa história como se fosse verdadeira. Então, isso ajudou muito a reforçar essa ideia de que ela já era real. Aí, nos anos 90, com a chegada da internet, essa história começou a se espalhar mais ainda e as pessoas começaram a usar ela como argumento de que viagem no tempo pode sim existir, que falhas na Matrix podem existir, que bugs temporais podem existir. Então, gerou papo para várias teorias. O conto que tem essa história se chama I'm Scared e foi escrito pelo autor de ficção científica chamado Jack Finney. E esse conto faz parte de uma coletânea que se chama About Time e foi publicado numa revista chamada Collier, em 1951. Nesse conto existem várias outras histórias bem loucas que, se fossem reais, daria pra explicar mesmo, como viagem no tempo, bug na Matrix, algumas coisas assim, sabe? Bug temporal. Se bem que daria pra explicar o efeito Mandela, né? O efeito Mandela existe. Já falamos sobre isso, tá aqui no card. Eu li o I'm Scared, o conto do Jack Finney, e eu achei muito gostosinho de ler, muito tranquilo. Vou deixar aqui o link na descrição pra vocês lerem depois do vídeo, caso vocês queiram. E o conto é em primeira pessoa. É como se um senhorzinho estivesse te contando uma história muito louca que aconteceu com ele, sabe? O conto começa com esse velhinho falando que ele está com medo. E, inclusive, é o nome do conto. I'm Scared. E ele fala que vai contar uma história e a gente que tire as nossas próprias conclusões. Na história, o narrador começa a contar de quando ele achou super esquisito, quando ele estava lendo um livro e de repente começou a passar no rádio um programa que já tinha ido ao ar há muito tempo, inclusive o apresentador já tinha morrido, e ele achou isso muito esquisito. Foi então que ele foi contando isso para as pessoas, e as pessoas vinham falando: olha, eu conheço alguém que passou por algo parecido. Olha, passei por algo parecido com isso também. É nesse momento que o narrador começa a querer investigar e saber mais sobre o que aconteceu com essas pessoas. As histórias começam bem levinhas, bem tranquilas, de boas, e vão escalonando, assim, elas vão aumentando a gravidade delas. Uma das primeiras histórias é sobre um rapaz que recebeu uma ligação da irmã dele na sexta-feira, só que ela jura de pé junto que essa ligação foi feita para ele na segunda-feira. Então, meio que eles estavam vivendo momentos distintos, porém, ao mesmo tempo. E vai escalonando ali bem tranquilo, bem gradual, tanto que a última história é a do Rudolph Fentz, que inclusive tem o mesmo nome no conto. E é muito igual à história mesmo. A pessoa que tirou essa história do conto não se deu o trabalho nem de mudar nome, mudar nada. É a mesma coisa. Só pra vocês entenderem mais ou menos o mood, né? Como que o conto funciona, eu vou contar uma das histórias pra vocês. Que é de uma mulher que vai tranquilamente na farmácia durante a noite e tal. Aí um cachorrinho de rua vai brincar com ela. E ela pensa assim: vou fazer um carinho, né? Cachorro adora cachorro. Só que ela falou que o
pior erro dela foi ter feito carinho nesse cachorro, porque ele ficou muito feliz, começou a seguir ela, e quando chegou na porta da casa dela, o cachorro queria entrar, só que ela não podia ter um cachorro, era um cachorro enorme, ela ficou com o coração partido, pensou assim, nossa, por que eu fiz carinho nele? E o cachorro não saía, ele não superava, era como se o cachorro conhecesse ela. Passou-se dias e o cachorro continuou na porta dela, esperando ela deixar ele entrar. Até que um dia, ele sumiu, sem explicação. 2 anos depois, um amigo dessa mulher levou um filhotinho de um cachorrinho pra ela. Ela pensou assim, gente, eu não posso ter um cachorro, mas era um bebezinho tão fofo, vou ficar com ele. Ela ficou com o cachorro, se apaixonou completamente por ele, falando cachorro, olha, Lila levantando pra perturbar. Fazendo barulho, meu amor, tá inconveniente, meu amor. Ela ficou com o cachorro e foi cada vez mais se apaixonando por ele foi crescendo, se tornou um cachorro enorme e ele era bem obediente, então ela deixava o portão aberto, os vizinhos eram bem de boas também, super tranquilo. Só que um dia, o cachorro dela sumiu, sem explicação. Só que um dia ela parou, pensou, ficou pensando com os próprios botões e ela chegou à conclusão de que aquele primeiro cachorro que eu contei pra vocês, que seguiu ela quando ela foi na farmácia, era o cachorro dela versão adulta já, que tava pedindo abrigo pra ela 2 anos antes dele nascer. E ela ainda falou que quando a gente tem um cachorro, a gente sabe, a gente não confunde nossos próprios cachorros. Por isso ela tinha certeza de que era ele. Eu confundiria. O que, Vitor? Agora vê se dá pra confundir um negócio desse. Dá. Não dá. Sorri, meu amor, pra câmera. E por aí vai. O conto é recheado dessas histórias que, se fossem verdade, iam ser de explodir a cabeça mesmo. Porém, no próprio conto, o autor vem com uma explicação do que poderia estar causando isso nesse universo, né, da história dele. No conto, ele explica que o que pode ter causado isso tudo era essa grande insatisfação que os seres humanos vivem tendo de pensar que o passado era melhor ou pensar de que o futuro vai ser melhor. Quantas vezes a gente já não pensou, ai, como eu queria viver nos anos 60 para usar aquelas saias, não sei o quê. Inclusive, vai sair um filme de terror sobre isso em 2021. Se der tudo certo, vai dar. Uau. O filme se chama Last Night in Soho, e se tudo der certo, em abril a gente tá assistindo. O filme vai falar sobre uma menina que trabalha com roupas, ela é estilista, se eu não me engano, e ela queria muito viver nos anos 60, e ela acaba voltando e realmente viver nessa época. Só que coisas macabras irão acontecer e não vai ser muito do jeito que ela espera. Mas aí no conto fala sobre isso, essa vontade que a gente tem de viver uma outra época acabou criando um bug temporal, uma parada muito louca no tempo, que acabou realizando esse desejo das pessoas meio que sem querer. Inclusive tem uma frase no conto que diz: o homem está perturbando o relógio do tempo e eu tenho medo que ele se quebre. Moral da história: o conto fala sobre viver o momento, mas essa história nos ensina sobre fake news. Como eu já disse, eu deixei o link do conto aqui embaixo, então se você quiser ler, dá uma olhadinha. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, um beijo e até quinta. Tchau!